De volta com a Sabatina Guará. E a nossa Sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23. Canal 21 para quem tem assinatura da TVN. Canal 23 para quem é assinante da NET e pelo Facebook. A TV Guanaré de Caxias também nos transmite ao vivo. Você também pode baixar o aplicativo do portal guará.com ou mesmo assistir direto do site. E você vê ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Então fique ligado e participe através das nossas redes sociais. Hoje nós recebemos o candidato ao governo do estado, Flávio Dino. Passo a palavra a Adalberto Júnior, jornalista da Rádio Universidade. Candidato, boa noite. Sobre essa questão ainda da política fiscal, o senhor tem como proposta diminuir impostos para os MEIs, né, os microempreendedores individuais, questão simples. Como seria isso na prática? E em relação ao ICMS cobrado em conta de energia, seria alguma coisa relacionada com uma bitributação que estaria vinculada à SEMAR, mas que a SEMAR diz que foi uma decisão, do governo do estado. Como isso está funcionando? Na verdade, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a tarifa que todos nós pagamos para a SEMAR, e essa tarifa é fixada pelo governo federal. É um órgão do governo federal, do Ministério das Minas e Energia, que no caso é a agência, que fixa as tarifas e autoriza a SEMAR a cobrar o que ela cobra. Isso nada tem a ver com o governo do estado. Nada, rigorosamente nada. A outra coisa é o ICMS, que é votado em lei. Pela Constituição Federal, votada em 88, o ICMS incide sobre energia, sobre telecomunicações, sobre combustíveis, enfim, e sobre os demais produtos. Então, todos os estados, cumprem o que dá na Constituição, que lá delimita os impostos de cada um dos entes, ou seja, nós não criamos o imposto. Quem delimita isso é a Constituição Federal. A alíquota é fixada em lei. No caso, tanto de energia como de combustível, nós temos uma das alíquotas mais baixas do país. Não tenha dúvida disso, pode consultar todos os estados, inclusive os estados vizinhos. Então, na verdade, é um falso debate. Porque se nós estivéssemos acima da média nacional, ele era um debate justo. Nós estamos abaixo da média nacional, inclusive dos estados vizinhos. Portanto, o que nós praticamos é um ponto equilibrado, tanto em relação a combustíveis, como em relação à energia e demais produtos. Em relação a micro e pequenas empresas e também os empreendedores individuais, os MEIs, o que nós estamos propondo, essa tabela que nós aprovamos em 2015, nós vamos reduzi-la ainda mais. E, inclusive, criando uma faixa de isenção, que hoje não existe. Uma faixa de isenção fazendo com que microempreendedores individuais que tenham o seu faturamento limitado a essa faixa de isenção pagarão zero de diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais. Então, vai ser um benefício a mais à organização dos empreendedores. E as faixas atuais, que é uma tabela que é progressiva, que vai, de acordo com a faixa, vai aumentando, nós vamos reduzir também essas alíquotas e criando essa faixa de isenção embaixo. Por que isso? Porque as micro e pequenas empresas, assim como os MEIs, os microempreendedores individuais, são aqueles que mais geram tributos. Nós estamos falando, Adalberto, de praticamente 95% das empresas do Maranhão. Então, entre privilegiar, como era feito no passado, 100 empresas, eu estou beneficiando 100 mil empresas. Ou seja, fazendo uma política tributária justa para praticamente todos os empresários. 95%, volto a dizer. E isso implica que nós façamos revisões em outros itens. De modo que essa é uma política tributária justa e que dá cumprimento à Constituição Federal. Esse debate sobre impostos é muito antigo. Remonta até a tempos bíblicos. Perguntaram para Jesus Cristo se as pessoas tinham que pagar tributos aos romanos. E Jesus Cristo respondeu: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, é claro que numa sociedade utópica, ninguém paga imposto. Óbvio que nenhum de nós aqui gostaria de pagar imposto. Mas todos nós temos direito a asfalto, como nós estamos fazendo, a escola, a viatura policial, hospital funcionando,
E isso é custeado por toda a sociedade. Nós não inventamos nada. Eu não inventei nenhum imposto. Os impostos são os que estão na Constituição Federal. Realmente é um debate politiqueiro que é feito no Maranhão, por aqueles que não têm como atacar o governo e como se a gente estivesse inventando imposto. Todos os estados cobram ICMS sobre energia, sobre combustível, porque a Constituição manda. Eu não posso sequer deixar de cobrar, porque é obrigatório. É obrigatório cobrar. E a alíquota, como disse, está abaixo da média nacional. JF, eu quero só fazer uma emendazinha nessa pergunta por falar em energia, governador. Eu acho que não tem uma única pessoa aqui nesse estúdio que não sinta isso na pele. Nós tivemos um aumento de 16%. Por que o senhor propõe, como candidato ao governo, melhorar a vida do maranhense mais 16%? Mas, Geraldo, aí que vem a questão. Como eu não sou demagogo e não sou irresponsável, eu não posso dizer que eu vou resolver um problema que não compete ao governo do Estado. Exato, essa é a pergunta. É importante esclarecer isso. Como que pode ajudar? A equação é um contrato do governo federal com a SEMAR. Da ANEEL, né? O governo do Estado não tem nada a ver com isso. Tinha a ver no tempo que a SEMAR era estadual. Privatizaram a SEMAR. A minha adversária privatizou a SEMAR. Ou seja, a SEMAR não é do governo. A SEMAR é uma empresa privada que se reporta ao governo federal. Quem autoriza reajuste é o governo federal. Quem tem a planilha com os custos, a amortização, o lucro, etc., é o governo federal. Então, eu não posso me intrometer nisso porque seria ilegal. Então, é falso imaginar que algum governador vai dizer, não, no meu governo não vai ter aumento, a não ser que o governo federal mude a sua política. É o mesmo problema da Petrobras. Nós temos o combustível mais barato do Brasil. Basta, nesse instante, consultar a Agência Nacional de Petróleo. Está lá no site, basta entrar agora, o telespectador entrar em Caxias, que está nos assistindo, por exemplo, e vai olhar lá. Nós temos o menor preço de combustível do Brasil. Por que isto? Porque nós temos uma política tributária, como eu disse, adequada, em parâmetros razoáveis, abaixo da média nacional. Nós temos algumas vantagens comparativas de logística que levam a isto. Muito bem. A Petrobras, que nada tem a ver com o governo do Estado, introduziu uma política de reajuste praticamente semanal do preço dos combustíveis e do botijão de gás de cozinha. Isso é um absurdo. Agora, o governo do Estado tem como impedir a Petrobras de fazer uma política que é nacional? Não, é um assunto do governo federal. Por isso que, quando eu respondi a sua primeira pergunta, eu disse, olha, para que a vida das pessoas que estão nos assistindo agora melhore mais ainda, o governo do Estado tem que fazer a sua parte, como está fazendo, e o governo federal tem que ajudar também, coisa que, infelizmente, não está acontecendo com esse governo desastrado do Michel Temer. JF. Governador, queria falar sobre a segurança. O senhor falou agora há pouco do aumento no efetivo de policiais militares. Mas o senhor já enfrentou judicialização dentro do seu governo, já por conta dos subjúdices de 2012, realizou o concurso logo em seguida. Nesse momento, o senhor acredita que a segurança no Estado chegou no patamar que o senhor queria ou a possibilidade de aprovados nesse último concurso serem chamados nos próximos tempos? Nós temos feito uma política muito ousada de modernização da polícia. Quando eu cheguei no governo, colete à prova de bala estava vencido. Faltava viatura, faltavam policiais. Por isso que você, com muita razão, lembra que eu resolvi chamar os subjúdices. Quando eu assumi no dia 1º de janeiro de 2015, eu anunciei que ia chamar 1.000 e chamei mais de 3.000 subjúdices. Pessoas de concursos anteriores. Chamamos, fomos fazendo acordo e essas pessoas foram sendo engajadas na polícia. Em relação ao novo concurso que nós fizemos, nós já chamamos 1.214 policiais. E gostaria de ressaltar 2 aspectos. Pela primeira vez na história, tivemos participação de pessoas negras e pessoas com deficiência, política de inclusão social. Alguém vai dizer, mas um policial com uma pessoa com deficiência, exatamente para quebrar esse preconceito. E eu tenho certeza que vão ser bons policiais. Políticas que nós introduzimos agora para mostrar uma sociedade mais justa. Muito bem, nós chamamos 1.214, temos o cadastro de reserva. O cadastro de reserva tem a validade de 4 anos.
Nesse período, nós vamos chamar, à medida em que os policiais foram se aposentando, por isso que o nome é cadastro de reserva, na medida em que os policiais atuais foram se aposentando, ou às vezes pedindo exoneração por passarem em outro concurso, nós vamos chamar do cadastro de reserva, de modo que sim, nós vamos continuar a chamar novos policiais, ampliar o efetivo, porque ainda precisamos fazer mais. Reduzimos assaltos a banco no Maranhão em 70%. A média aqui no nosso estado era de 4 explosões de banco por mês, uma por semana. Essa era a média em 2014. Só que agora não se noticiava. Agora a gente tem 10 por ano, e aí como a gente enfrenta às vezes um monopólio midiático de grupos poderosos, cada um desses parece que eles são noticiados 10 vezes. Mas nós reduzimos em mais de 70%. São Luís era uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós tiramos São Luís dessa lista. Reduzimos homicídios em 50%. É ótimo? Não, mas é melhor do que se tinha. E vamos continuar a reduzir. Por que os assaltos a banco diminuíram? Porque hoje as quadrilhas interestaduais sabem que tem polícia no Maranhão, que tem comando, tem governador que trabalha. Porque isso faz a diferença. Autoridade. Antes não se tinha isso. Era uma desordem absoluta. Pedrinhas, toque de recolher toda semana. Era uma bagunça, essa é a palavra para dizer. Era um caos que se vivia. Os policiais sem comando algum. Porque não tinha comando no Estado. Você tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, começar a trabalhar cedo, e trabalhar até tarde, para poder combater a criminalidade. Isso nós estamos fazendo. E por isso eu tenho essa garantia a dar a todos. Nós compramos mais de 1.000 armas longas. Como é que o policial ia enfrentar um assalto a banco que vinha com metralhadora, fuzil de outros estados, que são quadrilhas interestaduais, e ele com uma pistola na cintura? Como é que isso funcionava, isso, minha gente? Claro que não dava certo. Então nós equipamos forças especiais com armamento adequado, sob meu comando direto. E por isso que a estatística melhorou. Então nós vamos continuar esse processo. Tudo na vida é um processo. Ninguém é perfeito, só Deus. É claro que a gente não tem um ponto perfeito, mas é um filme, são fotografias. A fotografia do Maranhão de 2018, no tocante à segurança, é muito melhor do que a fotografia de 2014. Só complementando rapidamente, em relação, hoje o quadro atual da Polícia Militar, nós não temos ainda aquele número suficiente de policiais militares para a população. O senhor, renovando o mandato, aumenta automaticamente esse quadro ou é possível que novas judicializações acabem forçando isso? Não, nós vamos, como eu te informei, nós assumimos o governo. Quando eu me comprometi com meta sobre policial, o Maranhão tinha em torno de 7.000 policiais. Depois o governo de então chamou 2.000, chegou a 9. Nós estamos chegando em 15. Importante ter esse número na cabeça. 15.000 policiais entre civis, militares, também bombeiros. 15.000. Você me pergunta, nós vamos ficar em 15.000? Não, nós vamos continuar a ampliar o número. É um processo. Agora, você tem que fazer progressivamente, porque não adianta nomear o policial e ele não ter armamento, não ter bala, não ter viatura, porque o policial é um profissional caro. Não só porque a gente aumentou o salário. Nós pagamos hoje, se fala muito de professor. O soldado do Maranhão está entre as 5 melhores remunerações do Brasil. Por que eu fiz isso? Para motivar os policiais. Por que eu fiz 8.000 promoções, quase 9.000 promoções? Para respeitar profissionalmente o policial, para ele se sentir valorizado. E com isso trabalhar melhor para nós todos. Então essa política vai continuar de ampliação, de qualificação, de treinamento e de equipamento correto. Viatura, armamento, etc. Essa é uma política central, porque sem ela as escolas não funcionam. À noite, as universidades não funcionam. Então, as políticas elas são interrelacionadas. Agora, ao mesmo tempo, faço questão, Geraldo, me perdoe, mas apenas para sublinhar esse ponto. Ao mesmo tempo, é decisivo que a situação social do país melhore. Porque segurança pública não é só policiamento. Segurança pública é prevenção. Fizemos o Pacto pela Paz, Conselhos Comunitários pela Paz, 50 conselhos funcionando em São Luís, junto com a sociedade civil. E o que é que a gente vê?
O desemprego, infelizmente, por conta desse caos, construção civil parou no país todo, porque tentam imputar a mim, veja só. Os que fizeram impeachment, os que botaram o Temer aí, querem me responsabilizar. É um disparate. Eles são donos do Temer, eles são donos da recessão, eles são donos da crise, eles são donos desse caos. E é claro que sem resolver esse problema político e econômico no país, também onera os estados. Você pega a taxa de criminalidade do Nordeste, de um modo geral, cresceu. Ceará cresceu, Pernambuco cresceu. Por quê? Por conta dessa situação geral do país. No Maranhão, graças a Deus, diminuiu e vai continuar a diminuir. Candidato, no início do seu governo, o senhor lançou o programa Mais IDH, que abrangia as cidades com piores índices do Maranhão. Em 2015, ali, a expectativa dessa crise era que não se acentuasse como se acentuou. Mesmo assim, o senhor levou escola digna, levou mais asfalto, algumas ações do Mais Cultura e Turismo. Nesse aspecto, você acha que a crise atrapalhou, os resultados são satisfatórios ou precisa caminhar mais para tirar os municípios dessa situação? Por isso que nós queremos o segundo mandato, para dar continuidade a isso, a esse trabalho. Mas, DH, você tem razão, nós priorizamos, fizemos, cito um dado, Força Estadual de Saúde, trabalho novo, como se fosse nosso Mais Médicos, atendimento domiciliar, 750 mil pessoas foram atendidas nas suas residências, pessoas que não viam médico há 2, 3 anos, que moram em povoados distantes de municípios distantes, foram atendidos lá, por médico, por enfermeiro, por profissional de saúde, nos municípios do Mais IDH. Implantamos sistemas de água, mais de 100 nesses municípios. Alfabetização, alfabetizamos mais de 20 mil pessoas nesses municípios. Em alguns deles conseguimos reduzir o analfabetismo pela metade, é muita coisa, num espaço de tempo muito curto. Fizemos ações também de pavimentação, levamos internet para muitos desses municípios, apoio à agricultura familiar, 9 mil famílias nesses municípios receberam sistemas de produção desenvolvidos pela Embrapa, chamado Ciftex, com um apoio financeiro de R$ 2.700 por família para comprar galinha, peixe. Estão aí, funcionando. Alguns se transformaram em alimento para o dia a dia, outros conseguiram se desenvolver mais e gerar excedente produtivo. Estamos com os restaurantes populares finalizando em praticamente todas essas cidades. Então, eu não tenho dúvida, Natanael, que a gente continuando mais 4 anos, na próxima mensuração do IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, esses municípios terão um desempenho muito melhor, porque essas políticas atingem os pilares do IDH, notadamente longevidade, porque água, por exemplo, é saúde, como nós sabemos. Correção da distorção idade séria, correção de fluxo, também é um fator importante. A alfabetização é um fator importante. E renda. Renda para as famílias é um fator também que compõe o IDH. Então, aqueles que dizem, o IDH do Maranhão não melhorou. Ninguém sabe, porque só vai ser medido em 2020. Até lá, eu tenho certeza. Nós, no governo, você pode me cobrar. Deus, eu acho que vai nos preservar por aqui até lá. E eu asseguro para vocês, nessas 30 cidades, o IDH-M vai crescer, está crescendo mais do que a média do Maranhão. Propiciando igualdade, que eram os municípios que estavam mais baixos, para que eles possam chegar perto dos outros municípios. Nesses municípios, governador, só para complementar essa pergunta, que foram escolhidos pelo valor do seu IDH, que notadamente, como o senhor explicou, eram os 30 mais baixos, e a questão política entre eles, o prefeito que não era seu aliado ou era, houve algum conflito nesse sentido? Geraldo, é uma pergunta muito importante, porque permite que eu sublinhe um dos orgulhos que eu tenho do nosso governo. Nós não discriminamos ninguém. Todos os prefeitos que me procuraram foram atendidos. Todos, de todos os partidos. E temos obras em todos os municípios, inclusive de partidos de oposição. Eu lamento muito que esse momento de eleição, de campanha, se sacrifique, por exemplo, a decência e se sacrifique a verdade. Nós temos municípios que são dirigidos pelo PMDB,
partido da minha adversária, e que nós fizemos asfalto lá na cidade, que é atribuição do prefeito. Asfaltar via pública, rua, é atribuição do prefeito. Eu podia simplesmente dizer isso. Não, meu amigo, a rua é sua e se vire. Eu não fiz isso. Ajudei a todo mundo. No caso do Mais IDH, a mesma coisa. Quando nós começamos o Mais IDH, dos 30 municípios, somente 2 prefeitos tinham me apoiado na eleição. 28 não tinham me apoiado. E ainda assim nós levamos essas ações. E não tivemos problema com nenhum. Depois houve a eleição municipal e nós mantemos essa relação de parceria com os municípios e nós achamos que esse é o certo. Porque os municípios sofreram, eu falei do governo do estado, mas os municípios sofreram muito também nesse processo de crise. Então eu fui solidário. Eu fiz 2.600 quilômetros de asfalto. Às vezes a gente sacrificando até a minha estrada estadual. Por quê? Porque o povo usa a estrada estadual, mas mora na cidade. Então, às vezes, a cidade destruída, o prefeito sem um centavo. É o dia a dia do povo, é o dia a dia do comerciante que vende fruta, da senhora, do idoso que precisa sair de casa, da pessoa com deficiência que precisa sair de casa, do menino que vai para a escola e que suja o sapato, que suja a farda. E aí eu peguei uma soma enorme de recursos, chegando a 2.600 quilômetros de asfalto, e coloquei ajudando os prefeitos, ajudando os municípios, ajudando as pessoas. E essa política vai continuar, a política certa, porque a pessoa vive no município. E essa é a razão pela qual nós fizemos esses programas. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o candidato Flávio Dino.